Bom dia de novo, né? Aí quando que começamos agora. Vamos abrir, né? Apocalipse, capítulo 16. Abrir as Bíblias em Apocalipse 16, a partir do versículo 17. Hoje vamos concluir o capítulo 16. Deus quiser, né? Então vamos lá. Vou ler aqui Apocalipse 16, versículo 17. Diz assim: O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Então, né? Esse é o texto que a gente vai tratar hoje. Apocalipse 16, a partir do versículo 17. Só para nos situar novamente, né? Já que faz um tempinho que a gente não tem aula, uma semana, né? A gente ficou sem aula. Então, o que é que a gente estava vendo antes, né? Antes do versículo 17. A gente viu a sexta taça, né? O derramar da sexta taça. O sexto anjo derramando a sexta taça. E o que aconteceu ali, como ele vai falar a partir do versículo 12, ele vai falar sobre as águas do Eufrates, né? Que secaram e tudo mais. E toda essa linguagem que ele vai falar no derramar da sexta taça, né? A partir do versículo 12, traz uma ideia de batalha, de guerra. Como a gente falou, a questão do Eufrates, ele era o limite oriental do Império Romano, né? E depois do Eufrates tinha os partos, que eram inimigos de Roma. Então, e a gente já tinha falado isso outra vez do Eufrates, né? E aí, quando ele fala sobre isso, ele quer dizer que, ele diz, né, que o Eufrates foi aberto um caminho no rio Eufrates para que as nações passassem, né? No caso seria usando essa figura, né, dos partos do Império Romano, para que os partos passassem até Roma. Só que dessa vez, como a gente viu, não seria para guerrear. Apesar de eles serem inimigos, eles não iriam guerrear. O que iria acontecer? Eles iam se unir. Então, povos inimigos, que a gente até concluiu, né, que seria as diferenças e aquilo que separa as nações vai cair, vamos dizer assim, e as nações vão se unir com um só propósito. Que propósito é esse? Guerrear contra Deus e contra o povo de Deus. Foi o que a gente viu na sexta taça. E aí a gente introduziu lá o Armagedon, né, que ele vai falar no versículo... Onde é que ele fala? No versículo 16, né, que é o Armagedon. E a gente viu, até mandei um vídeo lá no grupo, né, daquela mulher Aline Israel com Aline, não, Aline Israel, sei lá, alguma coisa assim, que é um canal muito interessante, que é uma mulher que é brasileira, ela mora lá em Israel, ela é guia turística lá, e ela vai mostrando várias coisas. Aí no vídeo que eu mandei lá, ela mostra justamente essa cidade, porque como a gente viu, Armagedon é o nome de uma cidade, que é a cidade de Megido, ou Megido, e tem várias referências, como a gente viu também na última aula, várias referências a essa cidade no Antigo Testamento, e a grande maioria das referências a essa cidade no Antigo Testamento era em contexto de guerra, de batalha. Porque quem viu o vídeo, né, viu lá a cidade como é. Tipo, ela é uma cidade como se fosse um monte, um local mais elevado, e na frente dela é um plano, assim, muito grande. É planalto que chama. Muito grande, então, tipo, quem estava nessa cidade conseguia ver os inimigos vindo de longe, e aquele território era um território propício para guerras, para batalhas, porque não era um terreno acidentado, era um negócio bem
tipo um campo de futebol bem lisinho assim, né, para jogar bola. Então, ali foi o palco, aquele local foi o palco de muitas guerras. Por isso que quando ele vai tratar aqui, ele usa essa referência daquela cidade de Megiddo, né, para mostrar essa realidade dessa batalha que vai haver entre as nações ímpias que vão se unir contra Deus e o povo de Deus e Deus, né, assim. Que aí a gente vai destrinchar melhor né, vai falar mais dessa batalha lá para o capítulo 19 e 20, né? Quando a gente chegar lá, a gente vai ver. E aí, pronto, é mais ou menos isso que a gente vinha falando antes. Aí agora, né, isso foi a sexta taça. Aí no versículo 17, é derramada a sétima taça. Pega a sétima taça e derrama. Aí, uma coisa interessante é que a gente entende, né, que Apocalipse, ele é cíclico. Como a gente já viu também, até aquele quadro que eu mostrei, né, de Apocalipse, como é a estrutura. Então ele é cíclico, né? E a ideia disso é que sempre que a gente vai falar, por exemplo, quando a gente falou dos selos, das trombetas e agora das taças, né, quando chega no sétimo, é o período final de preparação para aquilo que a gente chama do escatom. Ou escatom. Esse escatom é um período que a gente vai falar mais na frente também, que é basicamente o período da vinda de Jesus vindo, fazendo as coisas que ele ia fazer, né? E o trono branco e tal, e a consumação de tudo, né? Esse período que na teologia a gente chama de escatom, esse período. Então, todas essas coisas do tipo sétimo selo, a sétima trombeta e a sétima taça é como se fossem tipo período final para se iniciar esse período do escatom, tipo período final. Por isso que sempre, por exemplo, no sétimo selo, na trombeta e na taça, sempre tem alguma coisa com, sei lá, algo grandioso, tipo terremotos, tem, como ele vai falar, né, uma teofania tempestuosa, tem tempestades e trovões e fogo e terremotos, não sei o que lá, porque é esse período final. Então existe essa relação, né, e tem essa questão de ser uma revelação cíclica. Então, no sétimo, sempre está chegando lá mais perto do fim. Já no escatom, como eu falei. Aí, essa é a sétima taça, né? E a sétima taça é falada no versículo 17, que ela é derramada no ar. Pegou a taça e derramou no ar. Com isso, e é algo que a gente já vem falando, né, a gente percebe, né, e até aqui, né, que as taças, elas foram derramadas sobre os 4 elementos. E tem a ver com essa questão dos 4 elementos, como a gente já falou. Os judeus, até por também uma influência grega, né, tem essa ideia dessa questão dos quatro elementos da natureza. E eles até acreditavam que tinham anjos que tinham autoridade sobre esses elementos, como a gente já falou. E aqui Deus ordena, né, que os anjos derramem essas taças sobre os elementos, né? Lá no versículo 1 e 2 do capítulo 16, ele vai dizer, né, vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, a terra. Aí, versículo 3 e 4, também no versículo 12, ele vai falar sobre águas, né, sobre derramar. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, né, então nas águas. No versículo 8, ele vai falar sobre o fogo, né, quando ele usa a imagem do sol. Que ele fala, o quarto anjo derramou a sua taça no sol, aí foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Então a taça foi derramada no sol para queimar os homens com fogo, né? Então o juízo relacionado com fogo. E agora, no versículo 17, no ar. Então isso mostra vamos dizer assim, a totalidade desse, não é bem essa palavra, mas a totalidade desse juízo que vai atingir, nesse contexto, né, para eles, todos os elementos da natureza. Isso indica, por exemplo, essa questão justamente da totalidade da criação. Esse juízo é o juízo sobre a criação. Não é o juízo final, por exemplo, do trono branco, né, mas é o juízo final antes do escatom, daquele período que eu falei.
É por isso que ele fala, né, que são as últimas taças, as últimas pragas, né, no capítulo 16. Começo do capítulo 16. No capítulo 15, na verdade. Então, aqui esse anjo derrama a sua taça sobre o ar. E é interessante porque, de certa forma, e como a gente vai ver, né, essa ideia de derramar a taça sobre o ar é um juízo sobre, de certa forma, né, o governo, vamos dizer assim, o sistema maligno governado por Satanás. Por quê? Porque eles tinham entendimento, e até Paulo ele fala sobre isso, né, que o diabo, Satanás, ele era príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar. Então é como se ele entendesse que ele tivesse governo sobre o ar. E ar, a palavra ar, não é somente ar, tipo vento, mas é atmosfera, né? E todo esse ecossistema, sei lá, que a gente entende. Então, de certa forma, é como se ele estivesse julgando também esse sistema maligno, né? E é como a gente vai ver mais adiante. Beleza? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Começou agora, né? Então, a sétima taça foi derramada no ar. E aí, quando ela foi derramada no ar, o que é que acontece? Continuando no versículo 17, ele fala, né, que ele ouviu, né, do santuário saindo uma forte voz que vinha do trono. Então, ele ouviu, né, saindo, e essa é uma das únicas vezes em que João ele enfatiza que a voz ela vem direto do trono. Das outras vezes a gente vê João falando uma voz que saiu do templo, e a gente entendia que essa voz que saiu do templo era a voz de Deus, né? Porque Deus é que estava no templo, habitando lá e tal. E até a palavra templo, ela significa morada, né? Habitação. Então quem habita ali é Deus, né? Então essa voz partia de Deus. Só que aqui João ele faz questão de enfatizar que ela vem desse templo, né? Dessa morada de Deus. Só que ela vem mais especificamente do trono. Então, ele faz questão de enfatizar que isso que vai ser dito vem de Deus, é de Deus. Quem está sentado no trono é Deus. Então, ele faz questão de enfatizar isso. É Deus quem fala isso aqui. Deus, né? Deus Pai. Aí tem a questão, mas quem é? É Deus ou é o Filho? É Cristo, né? Porque Cristo também está lá no trono, né? Como a gente viu no capítulo 4 e 5. Mas é Deus que fala. E aí o que é que Deus fala aqui, né, nessa ocasião? Eu não sei como está nas outras versões, né, mas na NVI está traduzido assim: está feito. Na RA diz como? Mesma coisa? Feito está. Só para ficar mais, né? Então ele fala, está feito, né? Está feito. O que isso lembra para vocês? Exatamente, está consumado. E a ideia é exatamente a mesma. Quando Jesus fala lá na cruz, né, está consumado, ele fala, né, a palavra que ele fala é tetelestai, né, que é em grego, significa justamente isso, está completo, está consumado, está realizado. E o modo verbal, sei lá, que ele usa é o perfeito. E o perfeito, tipo assim, é que no grego não tem tanta noção de tempo, como a gente tem, passado, presente e futuro. A ideia deles principal é o aspecto da ação. Então é tipo assim, o que é que o perfeito ele quer indicar? Uma ação finalizada, completamente concluída, acabada. E que aquela ação que foi acabada, tipo, acabou, mas é como assim, ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi realizada ali, finalizada ali, só que ela ainda tem efeitos, tipo, ela perdura de certa forma. Não é algo que passou, tipo, que acabou e passou. Tipo assim, sei lá, como é que eu posso, um exemplo para falar sobre isso? Não sei. Mas, por exemplo, imagine que, sei lá, eu vou apagar a luz ali. Aí eu apago a luz e eu digo, está apagado. Então, tipo, a ação que eu fiz
foi concluída, eu apaguei a luz, está apagada, e a luz está apagada. Entendeu? Essa é a ideia. É isso que o perfeito, é o aspecto que o perfeito quer trazer. É o que está acabado e nada muda mais isso. Não é como se eu dissesse assim, eu apaguei a luz. Sim, mas e aí? Ela ficou apagada, depois alguém acendeu, o que foi que aconteceu depois? Não, quando eu digo está apagado, é porque está apagado. Então, quando Jesus fala está consumado, é porque está consumado. O que ele realizou está feito e nada mais muda aquilo. Essa é a ideia do perfeito. E aqui é o mesmo modo. Ele está falando, é o perfeito que Deus usa para falar aqui também. Esqueci a palavra, mas é G. Esqueci. Que ele usa aqui, né? E está no modo perfeito. E a ideia é a mesma, está feito. O que eu fiz está feito, nada muda e o do grego. GGG, sei lá. Alguma coisa assim. Não, nada a ver. Mas o que Deus falou aqui é que está feito. Então está concluído, acabou. Nada mais muda o que foi feito. E o que foi feito, está feito, está lá. É isso. E por que Deus fala isso, né? Está feito, dando essa ideia de acabou-se, concluir, acabou. Porque da mesma forma como Cristo falou lá na cruz, né, quando ele fala está consumado, ele está dizendo a minha obra aqui, o que eu vim fazer aqui está feito, está acabado, ninguém mais muda o que foi feito, ninguém altera, ninguém pode fazer nada. O que foi feito, foi feito. Aqui é a mesma coisa, Deus já falando, o que foi feito, foi feito. Só que a ênfase aqui, por exemplo, lá com Cristo era a sua obra, né? A cruz, o que ele vai fazer. A ênfase aqui é o juízo. Então, na sétima taça, quando é derramada a sétima taça, é o último juízo, como ele fala no capítulo 15, são as últimas pragas, então a sétima é o último. É a última praga das últimas pragas. Então é a última das últimas, né? É o final mesmo. É a última da fila lá. Então, essa é o último juízo que Deus derrama sobre a humanidade, nesse contexto aqui, antes do escatom. E com isso, quando ele fala está feito, está terminado, feito está, ele está justamente finalizando esse período, como eu falei, que é antes do escatom. A partir daqui, é como tem aqui, né? É o fim dos juízos e é o início desse período chamado escatom. Escatom, como a gente já falou lá no começo do estudo de Apocalipse, é uma palavra grega que significa fim, né? Final, encerramento, acabou-se, fim. Aí as pessoas usam essa palavra para se referir justamente a esse negócio, né? Esse momento final que vai começar. Lembrem que a cronologia de Apocalipse não é linear, obrigado. Não é linear. Então, por exemplo, não significa que, beleza, então aqui no final do capítulo 16 é o fim, agora vai começar o escatom. Então, a partir do capítulo 17 é o escatom. Ainda não. Porque João ele vai tratar de outras coisas até chegar nesse momento, que vai ser... Sempre eu estou me referindo, né, ao capítulo 19 e 20, é porque é lá que o negócio... Então, é nesse momento que chega esse período que a gente chama de escatom, lá no capítulo 19 e 20. Tanto que se você for ver, é como se João ele fosse, capítulo 17, 18, fosse meio que explicar e, vamos dizer assim, destrinchar o que ele já vinha falando. Que ele vai falar sobre a mulher montada na besta, sobre a prostituta, a grande prostituta, né, que é Babilônia, que vai falar da queda da Babilônia. E aqui, parece que, por exemplo, quando a gente lê o versículo 19, parece que a Babilônia caiu, né? Que a grande cidade, que ele vai dizer que é Babilônia, ela foi dividida em 3, as cidades foram destruídas e ela tomou o cálice da ira de Deus. Então, já caiu, né? Morreu. Só que depois João ele vai meio que explicar como é que vai ser isso aí e tal. Todo o contexto ao redor disso. Beleza? Então, essa voz do trono, que a gente entende que é Deus, ele diz, está feito, está encerrado. Com essa sétima taça eu concluo esses juízos sobre a humanidade. E agora vai vir o fim, né? Jesus vai voltar, vai usar lá tudo que ele tem para fazer e vai julgar, e etc. Enfim.
Essa frase que Deus fala tem esse sentido, né? Indicando que chegou o fim dos juízos e a partir daí se inicia esse período chamado escatom. Aí beleza, vamos no versículo 18. Quando Deus fala isso, está feito, e tipo, ao mesmo tempo, né? Quando Deus fala isso, está feito, o último juízo foi derramado sobre o ar, a 7ª taça foi derramada sobre o ar, está feito. Aí no versículo 18 ele vai dizer que houve então relâmpagos, vozes, né, ou pode ser barulhos, sons, trovões e um forte terremoto. E ele vai dizer que nunca havia acontecido um terremoto como esse, né, desde que existe homem sobre a terra. Então foi um terremoto muito grande. É um terremoto sem precedentes, né? Um terremoto que nunca aconteceu antes. Um terremoto gigantesco. E a ideia é que é sobre toda a terra, sobre a totalidade da terra, vamos dizer assim. E é um terremoto que não... Isso não é uma trombeta, não. É um sino. Não tem sino aqui, não. Então, foi um terremoto, né, sem precedentes, gigantesco, muito grande. E esse terremoto vem acompanhado, como a gente fala, né, dessa teofania tempestuosa. O que é isso? Tempestuosa tem a ver com tempestade, né, que é a imagem que ele traz aqui, né, de relâmpagos, trovões, toda essa questão, né? E teofania como é que fala? Vou usar essa palavra. É Deus, é Deus aparecendo. A teofania tem outro termo, mas esqueci. Mas é Deus vindo, né? Teofania é a revelação de Deus, só que no sentido ele se revelando, né? Ele chegando no lugar, vamos dizer assim. Que fugiu a palavra, mas a ideia é isso, é ele chegando, né? Deus se fazendo presente. Tanto que, se você for ver, todas as vezes em que Deus se revela e, de certa forma, se faz presente, acontecem coisas desse tipo. Como, por exemplo, lá em Jó. O que aconteceu quando Deus se revelou a Jó? Veio um redemoinho, né? Um negócio, né? E quando Deus se revelou a Moisés, lá no Monte Sinai, trovão, fogo, tal, tem relâmpagos, né? Então, quando Deus se revela dessa forma, através de uma teofania, quando ele aparece, sempre a sua aparição é acompanhada por esses elementos. Porque justamente esses elementos eles trazem essa ideia de poder, essa ideia de algo aterrorizante e que gera temor. Então, tipo, imagine você se coloca no lugar de Moisés, sei lá em cima da montanha, falando com Deus e tal, de repente começa a cair trovão e pá, e tudo do seu lado assim, tá, e relâmpago, e fogo, e não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Então a ideia é essa, né? Quando Deus quando Deus chega e essas coisas acontecem. Por isso que a gente relaciona essa tempestade justamente com a teofania, com a chegada de Deus. E quando a gente percebe isso, a gente entende, tipo, a gente consegue imaginar a cena. Porque o que é que a gente acabou de entender que significa o estar feito, né? É Deus concluindo os juízos e agora Ele vem para iniciar esse período final, esse escatom. E quando Ele vem, quando Ele se apresenta, vem acompanhado com esses elementos, né? Dessa tempestade que indica a presença de Deus. E aí esse texto, essa passagem, né, que João ele fala, pode ter relação com alguns textos que a gente pode encontrar dos profetas. O primeiro deles é Ezequiel, capítulo 38. Deixa eu abrir aí, Pedro. Ezequiel 38, 19 ao 23. Pois o meu zelo, fogo no meu furor, eu disse naquele dia, haverá um grande terremoto na terra de Israel. Peixes no mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais carnívoros sobre a terra, todas as pessoas que estão sobre a face da terra, temerão diante de mim. Os montes irão abaixo, os rochedos se desfarão,
todas as muralhas restauraram o sucesso. Comparei a espada contra Gog em todos os seus bons, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próprio. Eu navegarei sem paz eternamente de sangue, farei cair chuva oficial, pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele, e vai ficar com fogo que estiverem com ele. Então, o que é que Ezequiel está falando aí nessa passagem, né? Profetizando? Ele está profetizando a vinda de Deus para julgar Gog e Magog. O que é Gog e Magog? A gente vai ver isso mais na frente. Basicamente é uma forma de representar os inimigos de Deus, aqueles que são os inimigos de Deus. Lá no capítulo, eu vi isso, não sei se é 19, 20, por aí. Ele vai citar Gog e Magog. Aí quando a gente chegar lá a gente vai falar mais, né, especificamente sobre Gog e Magog. Mas de certa forma, de forma resumida, é uma forma de se referir aos inimigos de Deus. E aí ele vai falar, né, que Deus vai vir, vai aparecer, né, para julgar, trazer o juízo sobre Gog. Ali ele só cita Gog, né, mas sempre que tem Gog, tem Magog. Né? Então, ele vai fazer isso. Aí o que é que ele fala que vai acontecer? Né? Ele fala que vai chover granizo, vai cair enxofre, fogo. Ele fala que os montes vão desfalecer, né, que também é o que João fala aqui, né, que as montanhas vão desmoronar, as ilhas vão fugir e tal. Ele fala sobre... Como é que ele fala isso? Um grande terremoto, né, que vai acontecer. Então a linguagem é praticamente a mesma que João fala aqui em Apocalipse. Né? Então a ideia é que... a ideia é semelhante ao que Ezequiel está falando. O que a gente entende, né? Que Deus vai aparecer nessa teofania tempestuosa, nesse terremoto e tudo mais, justamente para julgar os seus inimigos, para trazer juízo aos seus inimigos. Né? Que no caso, lá em Ezequiel, ele chama de Gog e Magog, e aqui ele também vai falar quando for lá nos capítulos mais para frente, que agora não lembro exatamente onde é. Mas ele fala sobre Gog e Magog, acho que é 19 ou 20, alguma coisa assim. Aqui, ó, capítulo 20, versículo 8. Aí vai dizer Gog e Magog e tal. São os inimigos de Deus. Né? Mas quando a gente chegar lá, a gente vai falar melhor sobre isso. Então a ideia é que essa relação que existe entre Ezequiel e João é essa. De que Deus ele vai aparecer, vai ter essa teofania, né? Deus vai chegar e vai julgar os seus inimigos. E acompanhado com ele vem chuva de granizo, terremoto, tempestade, todas essas imagens que a gente viu que estão relacionadas ao aparecimento de Deus, a essas teofanias. E outro texto que também pode ter relação com essa passagem aqui é Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 12. Aí, por favor. Nesse tempo, levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá grande angústia como nunca houve, desde Recife nasceu até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, toda vez que taxado de espírito de Deus. Muitos dos que dormem, no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha ou eterna. Quando Daniel fala, né, que naquele tempo, ele está falando do dia do Senhor, né, o dia em que Deus vai justamente aparecer, naquele tempo, aí diz, haverá tribulação, angústia, né, como nunca houve. É como se esse momento que Daniel está falando fosse esse momento aqui, que tem esse terremoto que nunca aconteceu na Terra, tem essa chuva de granizo que a gente vai ver mais na frente, que é uma chuva de granizo que também é algo que nunca houve, é uma coisa sem precedentes, é uma coisa aterrorizante pela sua magnitude, como a gente vai ver mais na frente. Então é como se esse período que Daniel está falando, que é o dia do Senhor, que haverá grande tribulação, é esse momento em que Deus vem. E que acompanhado com ele, como a gente falou, vem toda essa tempestade e essas coisas, né? Terremoto e tal. Então a ideia é justamente essa, né? A sétima taça é derramada, com isso conclui o fim do juízo de Deus sobre a humanidade nesse contexto, e a partir daí é o início do escatom, por isso que Deus diz, está feito. E quando isso acontece, Deus se manifesta
E a manifestação de Deus é acompanhada por esses elementos, né? Essa tempestade, granizo, trovões, relâmpagos e um terremoto que nunca se viu. Beleza? Tudo bem até aí? Eita, esqueci de colocar um negócio, ó. Vacilo. Mas deixa eu ver. Então, vamos lá. Versículo 19. A partir do versículo 18, ele vai falar sobre esse terremoto. Foi um terremoto tão forte que ninguém nunca tinha acontecido desde que existe homem na Terra. Ou seja, desde a criação, desde Adão até agora, nunca houve um terremoto como esse que vai acontecer. E aí no versículo 19 ele começa falando, né, que esse terremoto foi tão grande, foi tão forte, que, versículo 19, a grande cidade foi dividida em 3 partes. Então, a grande cidade foi dividida, ela rachou, vamos dizer assim, né, e foi dividida em 3 partes. E depois ele fala que e as cidades das nações se desmoronaram. Aí, beleza, com isso a gente entende a grandeza desse terremoto. Foi um terremoto muito grande que dividiu essa grande cidade e as cidades das nações se desmoronaram. Mas quem é essa grande cidade? Que cidade é essa? Eu vou responder porque está meio que na cara, né? Mas para aqueles que estão mais ligados aí, que, por exemplo, leram a linha seguinte do versículo 19, né? Quando ele vai falar que Deus se lembrou da grande Babilônia, então a gente entende que essa grande cidade é a grande Babilônia. E até em outros textos antes desse, a gente já viu, né, ele falando sobre a grande cidade, fazendo essa relação, né? E a gente entendeu que a grande cidade, nesse contexto, é a Babilônia. Aí, mas a Babilônia já caiu, já foi destruída lá no século 6 a.C., por aí, 5, 6, já foi destruída, e aí a Babilônia vai voltar? Não, lembrem aquilo que a gente também já falou. Quando João ele usa, por exemplo, fala a grande Babilônia, ou ele fala o Egito, ou ele fala Roma, ele não está se referindo literalmente à Babilônia, ao Egito ou a Roma, mas ele está se referindo, é uma forma, uma metáfora, vamos dizer assim, que ele está usando para se referir aos inimigos de Deus. A Babilônia aqui, a grande Babilônia, que vai dizer, é como se fosse o mundo, o sistema governado por Satanás. Então ele está usando a Babilônia nesse sentido. Vamos dizer assim, uma nação idólatra, uma nação que não teme a Deus e que persegue o povo de Deus. Esse é o sentido dele se referir à Babilônia. Então essa grande cidade é a Babilônia. E quando ele vai falar as cidades das nações, o que a gente entende, quando ele fala, né, que ele diz, a grande cidade dividiu-se em 3 e as cidades das nações se desmoronaram. Essas cidades das nações, que a gente entende, é como se fosse... a Babilônia é o quê? É o sistema governado por Satanás. Né? As cidades das nações seriam como se fosse, vamos dizer assim, as nações, ou os povos, né, ou as etnias, que seguem atrás desse sistema de Satanás. São as nações que vão atrás disso. É tipo assim, é como se, imagine que tem, vamos dizer assim, a capital do Império das Trevas, tem a capital lá, né? Vamos dizer que se chama Babilônia, a capital do Império das Trevas. E as outras nações seriam as nações que vão atrás dela, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, né, seguindo os mesmos passos dela, da grande Babilônia. Que depois ele vai falar, né, no capítulo 17, que é a mãe das prostitutas e tal. Essa grande Babilônia. Né? Então, essa grande Babilônia, quando Deus surge e causa esse terremoto, é algo tão grande que ela vai ser partida em 3, dividida em 3 partes. Aí por que em 3 partes? Não sei. Essa questão do número, da quantidade de partes, não, assim, em primeira instância não tem tanto significado assim para nós, né? Talvez lá no contexto de João e com o que ele quis escrever, se tivesse alguma coisa, mas a ideia principal é que a cidade, a grande Babilônia, ela vai ser destruída, ela vai ser partida no meio, e as nações que vão atrás dela, que acompanham a ela, que seguem os seus passos,
vão desmoronar. É o que ele fala. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações desmoronaram. É como se aqui, tanto que no capítulo 18, o títulozinho que tem aqui na NVI é A Queda da Babilônia. Aí ele vai falar sobre a queda da Babilônia, como a Babilônia caiu. Então aqui no versículo 19 é como se ele estivesse introduzindo isso, que a grande Babilônia ela caiu. Ela foi dividida em 3 e as cidades que vão atrás dela desmoronaram. E aí lá ele vai explicar como foi que isso aconteceu, no capítulo 18. Então a ideia aqui que ele quer trazer é justamente a queda da Babilônia. Quando Deus chega com poder para julgar a Babilônia, pela presença de Deus, né, que gera terremoto e tal, a Babilônia é destruída, dividida em 3, e as nações que a acompanham morrem. E aí, essa é a ideia, né? Por isso que ele fala essa questão da grande cidade, a Babilônia, a grande Babilônia, é destruída e as nações que a acompanham são derrubadas. Né? E aí no versículo ainda 19, ele vai dizer, né, que Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Então ele vai falar isso, né, que Deus se lembrou da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Como assim? Deus tinha esquecido da Babilônia e agora ele lembrou? Não, a ideia não é essa. Deus não esquece, né? Deus não esqueceu do juízo que ele tinha para esse sistema maligno, para o mundo, né? Para a Babilônia. A ideia que a gente entende, né, que João quer representar aqui, é a ideia que aí remete também a coisas que a gente já falou, como por exemplo lá no capítulo 6, quando as orações dos santos são apresentadas diante de Deus, também lá no capítulo 8, né? É como se fosse isso, né? Como a ideia que a gente imagina é como se fossem anjos chegando diante de Deus, apresentando essas orações dos santos, clamando por justiça e por até vingança da parte de Deus, né? Contra os ímpios que não se arrependem. E quando essas orações chegam diante de Deus, Deus recebe elas, né? E atende essas orações. Então a ideia não é que Deus esqueceu e eita mesmo, né? Eu tenho que julgar a Babilônia ali. Não. A ideia é que nesse momento chegou o tempo, né? Isso, né? Chegou o tempo, nesse momento, com todo aquele cenário que a gente vê das orações chegando até Deus e os anjos levando as orações até Deus, né? Como até aquela imagem que a gente viu do cálice, né? Do incenso e tal. Chega o momento de Deus julgar a grande Babilônia. Essa é a ideia de ele dizer que Deus se lembrou da Babilônia. Então chegou o momento em que Deus tinha separado para julgar a Babilônia, e nesse momento foi o que ele fez. Ele foi e julgou. E como é esse juízo? Ele fala, deu-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. A gente já tinha falado sobre esse cálice do vinho, do furor, da ira de Deus, lá no capítulo 14, versículo 8 ao 10. Luana, pode ler? Então, vocês lembram, né? Lá no capítulo 14, ele está tratando sobre as duas colheitas. A primeira colheita que Deus reúne o seu povo, né? Ele colhe os santos e leva para ele. E a segunda colheita é dos ímpios para ser julgado. Aí ele está falando dos 3 anjos, né? Que os 3 anjos vão falar coisas, né? E aí, um dos anjos fala o quê? Caiu a grande Babilônia. Mesma coisa aqui que a gente está falando, né? Então, para vocês verem mais uma vez, né, como o Apocalipse é cíclico. O que ele falou lá no capítulo 14 é a mesma coisa que ele está falando aqui.
Então, lá ele diz, caiu a grande Babilônia e tal. Deus deu a ela, né, para beber do cálice do vinho da sua ira, né, do seu furor. Mesma coisa aqui. E lá, isso é interessante porque lá o que é que acontece? A gente tem que, lá no capítulo 14, o povo de Deus já foi, vamos dizer assim, colhido, né, já foi separado e não vai passar por esse juízo. Esse juízo é para os ímpios, é para a grande Babilônia e, como ele fala depois, para todos aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, que tem a ver com o que a gente falou, né? A grande Babilônia e as cidades que vão após ela, que são todos aqueles que adoraram a besta e a sua imagem. E ali, aí lembra o que a gente leu lá em Daniel capítulo 12, quando ele fala, naquele dia haverá grande tribulação, tal como nunca houve na terra. Aí ele vai falar que os santos, né, os de Deus, o povo de Deus, eles foram salvos. Lá em Daniel capítulo 12, ele vai dizer que eles foram salvos e os ímpios julgados. É a mesma ideia aqui. Vocês veem, né, como a Bíblia fala uma coisa ali, é a mesma coisa que tem ali e aqui. Tá? Nunca se contradiz. Como? Não, o que a gente entende é que aqui o povo de Deus não vai passar por isso. Essas taças são para os ímpios. Pronto, aí depende. Sempre a gente volta para aquilo, né? Depende da sua visão e o que você vê como sendo a grande tribulação. Aí, mais uma vez, quando a gente chegar lá no capítulo 20, eu sempre falo isso, né? Mas é porque, como eu disse, lá como fosse o clímax, né? Quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre o milênio. Aí eu vou apresentar todas as visões novamente, né? Como a gente fez lá no começo. A gente vai apresentar de novo todas as visões que tem do milênio e, consequentemente, da tribulação. Aí, eu vou apresentar todos. Claro que eu tenho a minha e vocês podem ter a de vocês, contanto que não seja errado. Mas é isso. Pelo menos, assim, pra mim, na minha opinião, só tem uma que eu acho que não é muito certo de você ter. Que é uma que ele vai falar que é como se Jesus viesse mais 2 vezes ainda. Uma secretamente e depois outra para todo mundo ver. Aí, okay. Mas quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Mas as outras eu acho que é de boa você pensar dessa forma. Então fica à vontade aí. Mas quando a gente chegar lá, a gente fala sobre isso. Então a ideia é essa, né? Deus vai... Esse juízo aqui das taças é para os ímpios. O povo de Deus não vai passar por isso. Ele já vai ter sido assim, colhido, né? Passado por essa colheita para ser salvo. E aqui os ímpios vão sofrer isso. Que é como a gente leu lá no capítulo 14. Eles vão beber do cálice da ira de Deus. E é o que João fala aqui também. E aí ele fala, né? E o interessante é que aqui, a gente até já falou sobre isso, que existem 2 palavras que são usadas para a ira em Apocalipse, né? Uma não sei se é exatamente isso, mas vou falar assim, é timos, e a outra é orgue. Timos traz uma ideia de um sentimento muito forte, tipo algo, uma paixão, um negócio assim. Uma paixão não no sentido de amor, assim, mas é um sentimento forte, assim, um negócio que lhe move. É um sentimento que vem de dentro, assim. Tá. E aí tem essa ideia, e muitas vezes ela é traduzida como ira, né? Porque a ira é um sentimento forte que vem de dentro e tá. E a outra palavra, que é orgue, que eu falei, né? Ela é literalmente ira, furor, raiva. Tá. Então, João ele usa as 2 palavras aqui, furor e ira, para enfatizar a grandeza desse juízo de Deus. Não só a grandeza, mas também a gravidade, será? Não é bem gravidade, mas como esse juízo ele é grande e aterrorizante e tipo, amedrontador, e é um negócio pesado, né? Então João ele enfatiza isso usando essas 2 palavras, né? Ira e furor. As 2 palavras aqui nessa única frase. E aí ele continua, né, falando no versículo 20 que diante
é aquilo que a gente já vem falando, né? Diante da aparição de Deus, da presença de Deus, a natureza meio que responde. Só que ela responde como, né? Desfalecendo, né? Ele vai dizer, pelo que a gente já falou, né? Terremoto, tal, não sei o que lá, e ele fala no versículo 20. As ilhas fugiram, as ilhas só, meteram o pé, foram-se embora, sumiram. Aí as ilhas fugiram como? Para onde as ilhas vão? Eu sei. Só na hora a gente vai ver as ilhas correndo. E ele vai dizer, as montanhas desapareceram. Então os elementos da natureza reagem diante da aparição de Deus. Isso já é algo que é falado na Bíblia, né? Isso já é algo que é comum na Bíblia, né? Tipo de Deus aparecendo diante da teofania, a natureza tremer, né? E correr e desfalecer. Um exemplo disso, que a gente tem outros textos, mas eu só trouxe esse, né? Mas tem vários que falam sobre isso. E até de livros apócrifos também. Um exemplo é o Salmo 97, 5. Pode ler, por favor? Salmo 97, 5. Que vai mostrar diante da aparição de Deus o que acontece, né? Os montes derreteram como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Pronto, aí o que é que o salmista diz? Os montes derreteram como cera diante do Senhor. Parecia uma vela, né, derretendo. Diante da presença do Senhor, uma montanha gigantesca. Quando você chega na frente de uma montanha, você até fica meio com medo daquele negócio tão grande cair em cima de você, né? Um negócio, meu amigo, que coisa grande, né? E um negócio desse tamanho, diante de Deus, derrete como cera. É quase nada. Então, isso já é tratado na Bíblia. Quando Deus aparece, a natureza desfalece, vamos dizer assim. Porque é um poder tão grande, é um negócio tão, né, majestoso, tão grandioso, que nada se aguenta. Não tem, por exemplo, quando você está assistindo aqueles desenhos lá, que os caras vão e conseguem um poder muito... Ele consegue ele evolui, né, aí ganha um poder muito forte. Pá, aí o que acontece? O negócio ao redor dele se destrói tudinho, né? Pronto. É tipo isso, só que mais ainda, né? Porque é Deus. Não é Goku, é Deus. Então, diante da presença de Deus, os montes desaparecem, as ilhas fogem, a terra fende, tudo, a natureza reage diante disso. E isso é o que acontece quando Deus vier, né? Que é o que a gente está tratando aqui, é o fim do juízo para o início do escatom, é Deus aparecendo. Aí outra coisa que vai acontecer, quando ele fala no versículo 21, é que vai haver uma grande chuva de granizo. Ele fala, caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada. Então, tem algumas versões, né, que vai trazer um talento, né, como se fosse um talento. E um talento era a medida de peso que eles usavam na época, e era aproximadamente 35 quilos. Então, imagine uma pedra de 35 quilos chovendo do céu. Caindo do céu, uma pedra de 35 quilos. Para vocês terem uma noção, e eu quando eu li isso eu fiquei sem condição. O cara foi fazer um cálculo, foi calcular, né, em média, pelo peso, porque já teve outra chuva de granizo, né? Tem chuva de granizo direto. E aí eles pegam o granizo e faz uma média, né? Vê o peso dela, vê o tamanho, faz uma média. Então, pelo peso, aqui 35 quilos, fizeram o cálculo, né? Em média, o tamanho dela vai ser 45 centímetros de diâmetro. Então, uma régua aí é mais ou menos isso, eu acho. Uma pedra desse tamanho aqui caindo na sua cabeça. De 35 quilos. Aí, para vocês terem mais uma ideia ainda, ele vai falar, né? O comentarista ele traz lá no comentário que no Guinness Book, né, o livro dos recordes, a maior chuva de granizo que teve, as maiores pedras de granizo que caíram até hoje na história da humanidade, elas tinham cerca de 1 quilo. 1 quilo. A que tem registrado no Guinness Book. A maior tem 1 quilo. E aí ele fala, e essas de 1 quilo mataram 92 pessoas. Agora imagine uma de 35 quilos desse tamanho. Não vai ser coisa simples não. Vai ser uma pedra de 35 quilos aqui, ó, desse tamanho, caindo na cabeça do povo.
Se aquelas de 1 quilo, sei lá qual é o tamanho, mas de 1 quilo, mataram 92 pessoas, imagine de 35 quilos. Vai ser uma coisa, como eu falei, né, aterrorizante, um negócio que... E agora, o que eu vou fazer? Então, pedra de 35 quilos caindo do céu. Meu Deus do céu. Tem nem para onde correr, né? Agora, junte todas essas... Nem o guarda-chuva do Batman. Imagine toda essa cena, né? Trovões para todo lado, relâmpago para todo lado. Você olha para o céu, é só trovão e relâmpago e barulho. Aí você olha terremoto, você olha para o céu, relâmpago, trovão. Você olha para o chão, terremoto, a terra fendendo no meio. Você olha para as montanhas caindo. Você olha para as ilhas, cadê? Não tem mais ilha. Aí você olha para o céu de novo, lavando pedras. Só dá tempo para você levantar a cabeça. Imagina essa cena e você no meio disso. Vou pedir para alguém fazer uma montagem, um vídeo, para ter mais ou menos uma noção de como seria isso. Imagina você no meio disso assim. É uma coisa... Tipo, a única palavra que eu consigo encontrar para isso é algo realmente aterrorizante. É uma coisa amedrontadora. Não tem outra coisa você nisso, né? E é isso que está separado para os ímpios, para aqueles que não se arrependem, né? Diante do chamado de Deus, diante das exortações que Deus traz, né? Para arrependimento. E aí essa chuva de granizo, ela faz referência, né, à 7ª praga lá do Egito, capítulo 9, versículo 24. O interessante é que lá em Êxodo, né, Êxodo 9, 24, eles falam que a chuva de granizo que teve lá foi uma chuva de granizo como nunca tinha se visto antes. Nunca se viu uma chuva de granizo como essa. Agora imagine essa, de uma pedra de 35 quilos. O que é que eles vão falar? Aí João fala o que é que eles vão falar. No final do capítulo 21 ele diz: e eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo. Então, 21. Versículo 21. Ele fala: eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Então, diante de tudo isso, a pessoa lá no meio dessa cena que a gente montou, terremoto, trovão, granizo, de 35 quilos na cabeça, diante de tudo isso, é o que essas pessoas faziam? Blasfemavam contra Deus. É aquilo que a gente já falou também anteriormente. As pessoas, isso mostra realmente quem são essas pessoas. Elas não se arrependeram antes, e não é agora que vão se arrepender. Pelo contrário, elas reclamam contra Deus. Dizem: por que você está fazendo isso? Eu estou falando assim, né? De uma forma bem leve, né? Por que você está mandando isso? É como se eles estivessem assim: a gente não merece isso. Vocês estão reclamando contra Deus por Deus estar executando o seu juízo, né? Blasfemando. Como se eles estivessem dizendo que não mereciam isso. Como se Deus estivesse sendo injusto por mandar isso. Mas não é o que acontece. Porque como a gente leu lá no versículo 5 ao 7 do capítulo 16, que tem aquele hino justamente enfatizando a justiça de Deus. Deus é justo ao fazer isso. Deus é justo por derramar esse juízo. Por quê? Porque, como ele fala no versículo 6, eles merecem. Eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. E eles não se arrependeram dos seus pecados. Então eles merecem esse juízo. Não é como se Deus estivesse sendo injusto por mandar isso. Isso é o que eles merecem. Isso é o que toda a humanidade merece, no fim das contas. Só que é aquilo, pela graça de Deus, pela a obra que Cristo fez em nosso favor, Ele recebeu essa ira que era para nós no nosso lugar, lá na cruz. E por isso que nós não vamos passar por isso, não vamos sofrer isso. Isso é simplesmente graça, né? Amor de Deus, bondade e misericórdia de Deus por nós, porque nós realmente merecíamos isso. Era para a gente estar nesse lugar aqui com trovão e pedra de 35 quilos na cabeça. Mas pela graça de Deus nós vamos ser retirados disso, nós não vamos passar por isso. Então, obrigado, Deus. Por isso que é aquilo que a gente falou ontem no culto, velho. Quando você entende a graça de Deus e a obra que Deus fez em seu favor e o amor de Deus por você, aí, do que Ele lhe livrou, da ira vindoura, da ira dele mesmo, que Ele nos livra,
simplesmente pela sua graça e amor, o que é que eu posso fazer? Como a gente canta, o que eu posso fazer se não somente entregar a Ele a minha vida, o meu coração? Não existe nada a fazer além disso, não tem condições. E assim, a gente vê o que Jesus recebeu, né? Assim, porque isso tudo aí é a expressão da ira de Deus. A gente vê como é grave, não é uma coisa assim, aterrorizante, como a gente falou, né? E foi isso que Jesus recebeu na cruz, né? Foi essa ira de Deus que ele recebeu na cruz. E aí, quando a gente vê o amor de Cristo por nós, por isso que tem aqui versículo, né? O amor de Cristo nos mostrando, porque ele sabia que era isso que ele recebeu. Ele não estava indo sem saber, quando chegar lá é que eu vou. Ele se sentiu, não, ele já sabia o tamanho da ira de Deus. E mesmo assim ele foi. E ele recebeu. Então é realmente o amor de Cristo nos mostrando, assim, quando a gente entende isso. Exatamente. E lembrem sempre o seguinte, que a grandeza deste juízo, e vamos dizer assim, a gravidade deste juízo, mostra também, vamos dizer assim, não é desprezo, mas é a palavra? Esqueci a palavra. Mas é o quanto Deus é contra o pecado. Mostra realmente a aversão, não é bem a aversão, mas a aversão que Deus tem ao pecado. Se isso é esse é o castigo pelo pecado, e esse castigo é tão grande, então isso mostra como Deus ele odeia o pecado. E a magnitude do pecado. Isso. Por isso a gente tem que, lembrando essa questão de ontem, da purificação, é esse senso que a gente deve ter, porque a gente perde a noção do que é o pecado, a gente negligencia o tamanho do pecado, e por isso a gente peca, dia após dia. Mas se a gente tiver, se Deus nos der esse senso do que é realmente o pecado, de quão grave ele é, de quanto é rebeldia contra Deus, quanto é uma afronta a Deus, isso vai fazer a gente purificar-se mesmo. Exatamente. Então, com isso, a gente encerra o capítulo 16. A gente encerra essa sessão das taças. E aqui, ele vai falar, como a gente acabou de ver, né, trazendo justamente o fim dos juízos. Mas a gente vê as taças são as últimas pragas e a 7ª taça é a última das últimas pragas. Então, é o fim do juízo. A partir daqui se inicia o escatom, que a gente vai ver, como eu falei, lá no capítulo 19 e 20 em diante. E aí, semana que vem, né, se Deus quiser, a gente começa o capítulo 17, falando um pouco também mais sobre os desdobramentos dessa questão da grande cidade, da grande Babilônia e também da sua queda. Beleza? Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então é isso. Vamos orar para encerrar. E se preparem, né, que tem aquele negócio que a gente combinou. Quando a gente terminar, é isso aí. Quem estiver em casa e quiser saber, venha para cá. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor, porque vemos, Senhor, quanto o Senhor odeia o pecado e a forma como o Senhor vai julgar, Senhor, o pecado e os pecadores, Senhor, aqueles que não se arrependem. E quando vemos isso, Senhor, ficamos aterrorizados, Senhor, diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade e da Tua justiça. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos alegramos em ver, Pai, o Teu amor por nós, Senhor, que nos livra, Senhor, dessa ira vindoura, que nos faz, Senhor, estar seguros, Senhor, em Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa graça, porque não merecemos, Senhor, e nunca, Senhor, poderíamos merecer, Pai. É apenas, Senhor, favor imerecido, Senhor, amor, bondade da Tua parte para conosco. Faz, Senhor, que vivamos, Senhor, com esse entendimento, Senhor, de que o Senhor realmente odeia o pecado, Senhor, que o Senhor não deseja, Senhor, que pequemos, Senhor. Que a nossa vida, Pai, seja uma vida, Senhor, de gratidão a Ti, pelo que o Senhor fez por nós, Senhor,
de temor, Senhor, dentro da Tua presença, buscando, Senhor, cada vez mais ser mais santo, ser mais parecido com o Teu Filho, Pai. Nos ajude, Senhor, tem misericórdia de nós, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu.